Então, no último vídeo a gente fez a simplificação de uma rede, né, que tinha uma fonte de tensão e 3 resistores, que a gente chamou de rede A, nosso exemplo ilustrativo. Simplificamos a uma única fonte de tensão em série com uma resistência. Então, isso por definição é o nosso circuito equivalente de Thevenin, ou Thevenin, né? E a gente pode dizer, então, chamar que esta fonte de 8 volts é a nossa fonte de tensão de Thevenin, que vale 8 volts, e a resistência de Thevenin desse circuito equivalente vale os 9 ohms, ok? Ou seja, esses aqui são os valores do circuito equivalente de Thevenin para aquela rede complexa A, né? Que não era tão complexa assim, mas é um exemplo inicial. E a gente pode, a partir desse circuito aqui, achar também um circuito equivalente de Norton, né? Que o circuito de Norton ele é uma fonte de corrente em paralelo com um resistor. Como a gente já achou o equivalente de Thevenin, então a gente pode achar o equivalente de Norton fazendo a transformação de fontes aqui. Se eu transformar essa fonte de 8 volts para uma fonte de corrente, né, uma fonte de 8 volts em série com uma resistência de 9 ohms, eu posso transformar para uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, né? Uma resistência paralela. Essa corrente aqui, ela é simplesmente, a gente pode determinar, pela tensão de 8 volts da nossa fonte original, dividido pela resistência de 9 ohms. Isso aqui vai dar uma corrente de 888,88 miliamperes, né? E a resistência paralela, ela é igual à resistência séria, ou seja, ela é igual aos 9 ohms. Então, aquela mesma rede complexa A inicial, ela pode também ser substituída por uma fonte de corrente de 888,88 miliamperes, né, em paralelo com uma resistência de 9 ohms. E aí este circuito aqui, ele vai alimentar a nossa resistência de carga, RL, exatamente com a mesma tensão, o mesmo potencial e a mesma potência elétrica, né? Então aqui a gente tem o circuito equivalente de Norton, certo? Então o equivalente de Norton é uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência, e ele substitui um circuito mais complexo. Ele vai fornecer para a resistência de carga mesma tensão, mesma corrente, o mesmo potencial. O equivalente de Thevenin, ele é formado por uma fonte de tensão em série com uma resistência. E ele também vai fornecer a mesma corrente, o mesmo potencial e a mesma potência para esse resistor de carga, certo? O circuito aqui, os equivalentes de Thevenin e de Norton, eles podem substituir só na teoria para fazer a análise mais simplificada, ou na prática mesmo, eventualmente pode até substituir fisicamente um circuito, uma rede complexa aí formada por vários elementos, ok? Nesse exemplo a gente analisou aqui, a gente fez partiu desse circuito original e fez a transformação de fontes, né? Mas a simples transformação para, vamos dizer, para diferentes topologias de circuito, de rede complexas aí, se a gente tentar fazer sempre a transformação de fontes, pode ser, enfim, um processo complicado, ou às vezes a gente não vai saber imediatamente por qual caminho, qual transformação de fonte iniciar, né? E aí pode chegar num beco sem saída, vamos dizer assim. Então existe uma série de procedimentos que, para a simplificação do circuito, que a gente segue essas etapas, né, de forma processual, que facilita bastante a gente determinar, e é o que a gente vai utilizar na prática, né, para determinar os circuitos equivalentes
de TVNAN e de... Então, o procedimento a gente pode resumir, vamos dizer, a 3 passos, né? Que é, primeiro a gente vai ter que separar o circuito em rede A e rede B. Vamos dizer, a parte que a gente quer substituir pelo equivalente, a gente vai chamar de rede A, certo? E a parte que a gente não quer substituir vai ser a rede B. Essa rede B aqui, né, no caso que a gente fez ali, no exemplo anterior, ele era simplesmente uma resistência, um resistor de carga. Não é necessário, não necessariamente, né, essa rede B vai ser composta por um único resistor. Eu posso querer saber o circuito equivalente conectar, que está conectando, alimentando uma outra parte, uma rede realmente, né, que é formada por mais de um resistor. Então eu posso substituir só a parte, uma parcela do meu circuito original por um equivalente de TVNAN e manter uma parte que não é necessariamente somente um único resistor, né, essa rede B. Aí a gente vai, o segundo passo é desconectar essa rede B, né, do circuito. E na rede A, então, a gente vai determinar a tensão de circuito aberto. Que é quando a gente desconectar a rede B, vão ficar 2 terminais, né, em aberto, e a gente vai determinar qual que vai ser o potencial que a rede A vai produzir naqueles terminais. Isso que a gente chama de determinar a tensão desse circuito aberto. Essa tensão de circuito aberto, certo, vai ser a tensão de TVNAN, o VTH, é a tensão de circuito aberto, ok? E o terceiro passo é a gente vai desligar todas as fontes independentes, ou seja, inativar todas as fontes. Somente as independentes, ok? As fontes dependentes, se houverem na rede A, elas permanecem, ok? A gente vai inativar as fontes independentes da rede A e determinar uma resistência equivalente para esse circuito. Vamos fazer a associação de resistores e determinar então uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente vai ser igual à resistência de TVNAN do nosso circuito equivalente. Resumindo, né, vamos dizer de forma, são esses 3 passos. Separar em 2 partes do circuito, que a gente quer simplificar e o que não. No primeiro passo, a gente vai precisar determinar a tensão de circuito aberto, a tensão entre os terminais do circuito da rede A com o circuito aberto, e depois determinar uma resistência equivalente, okay, da rede inativa, okay, inativar as fontes dependentes. E aí a gente já tem o circuito, vamos dizer, o valor da tensão de TVNAN e a resistência de TVNAN. Vamos ver novamente no exemplo, nesse mesmo exemplo que a gente fez anteriormente, só que com substituição de fontes, né? Vamos ver se esse procedimento aí, e também para entender melhor as etapas, né? Nós vamos ver se ele leva ao mesmo resultado. Então a gente tinha lá um circuito, uma fonte de 12 volts, aqui uma resistência de 3 ohms, 6 ohms,
nossa resistência genérica RL, e aqui o de 7 ohms, né? Ok, então, primeiro passo, separar os dois circuitos. Então aqui eu vou chamar, é a parte que eu quero simplificar, né? É a minha rede A, que eu quero substituir por um circuito equivalente, e a rede B é somente o meu resistor de carga, né? Lembrando que não necessariamente essa rede B aqui ela vai ser formada somente por um resistor de carga, por um único resistor. Isso aqui podem ser vários, pode ser um circuito qualquer, né? Pode ter fontes para cá, pode ter mais resistência, série, paralela, etc. Eu quero simplificar, eu quero substituir somente o que está na rede A aqui por um equivalente de TVNAM, né? Agora eu vou, então, desconectar aqui essas duas redes, né? Então eu fico com a rede A apenas, né, desconectada da rede B. E a gente fica com a fonte de 12 volts. E as 3 resistências, ok? E esses terminais aqui abertos, onde a gente desconectou, né? Vamos imaginar que aqui, ó, é onde a gente desconectou as duas redes, né? A gente separou o circuito. Aqui a gente tem o resistor de 3 ohms, de 6 ohms e o de 7 ohms. Agora a gente quer determinar qual que será, com este circuito aqui, né, como ele está dessa forma, desconectado, qual que seria a tensão nesses terminais aqui, ó, no terminal V mais e V menos. E aqui a gente vai chamar de, essa é a tensão de circuito aberto, ok? Essa tensão de circuito aberto vai ser a tensão de TVNAM da fonte equivalente de TVNAM. Okay? Como que a gente faz? Como é que eu descubro qual que vai ser essa tensão? Qual o valor dessa tensão em volts desse circuito? Simples, a gente analisa ele com as técnicas que a gente já utilizou. Análise de malhas, análise de nós, simplificação de circuitos, etc. O que for necessário, a gente pode utilizar qualquer uma das técnicas, né? Nesse caso aqui, ó, vamos ver o seguinte. Nesse ramo aqui, ó, nesse resistor de 7 ohms, né, com o circuito aberto, como ele está assim, não pode fluir corrente nenhuma para cá. Concordo? A corrente que flui para cá, ela tem que ser zero. Vou chamar a corrente 2 aqui. Okay? Por que ele tem que ser zero? Porque a gente está analisando com esses terminais em aberto, então não tem um caminho para corrente circular para cá. Então a corrente que flui por esse resistor aqui de 7 ohms, ela tem que ser 0 amperes, né? Não tem um caminho fechado. E aqui então, pelo resistor de 3 ohms, a gente vai ter uma corrente, vou chamar I1, que ela só tem um único caminho para fluir, ela tem que passar pelo resistor de 3 ohms e pelo resistor de 6 ohms. Okay? Né? Então, na verdade, a gente só vai ter uma corrente circulando aqui, que é essa corrente que passa pelos resistores de 3 e 6 ohms. Como o resistor de 7 ohms está lá no outro ramo e está num caminho aberto, né? Não tem um caminho fechado, ela é nula. Então, para esse lado aqui, a gente pode escrever uma simples lei de Kirchhoff das tensões aqui. Então, eu tenho menos 12 volts, menos 12 volts da minha fonte, mais o potencial de 3 ohms vezes a corrente I1 sobre o resistor de 3 ohms, mais o potencial sobre o resistor de 6 ohms, positivo e negativo, pelo sentido que eu adotei que a corrente deve fluir aqui. 6 ohms vezes I1. Né? Nesse caminho fechado aqui, isso aqui é igual a zero. Por que eu sei que a corrente que passa pelo resistor de 3 ohms é a mesma, tem que ser a mesma que passa pelo resistor de 6 ohms? Se aqui a gente tem um nó, né, que poderia haver uma separação, uma divisão de corrente. Porque a gente já analisou aqui que a corrente que vai para o resistor de 7 ohms tem que ser zero, né, porque é um circuito aberto. Então, consequentemente, a corrente I1 que passa pelo resistor 3 tem que ser a mesma que vai para o resistor de 6 ohms. Né? Então, a gente tem simplesmente uma equação aqui, que vai dar 9 vezes I1, tem que ser igual a
12 volts, portanto, I1 tem que ser igual a 12 dividido por 9, 1,333 amperes, certo? Agora, se a gente, então aqui, calcular qual que é a tensão de circuito aberto VCA, né? Vou escrever uma outra LKC agora para este trecho aqui, vou usar um azul aqui. Para esse caminho aqui, mesmo ele estando em aberto, né, eu vou escrever uma LKT lá. Eu tenho o potencial sobre o resistor de 6 ohms, só que olha só o sentido da corrente. Ó, o negativo está aqui, então é menos 6 ohms vezes I1. I1 a gente achou o valor, depois a gente substitui. Mais, qual que é o potencial sobre o resistor de 7 ohms? 7 ohms vezes a corrente nula, ou seja, 7 ohms vezes zero vai dar um potencial nulo porque não tem corrente circulando por ele. Mais VCA, mais a tensão de circuito aberto aqui. Okay? Que eu já poderia utilizar a terminologia que eu já poderia chamar de V de Thevenin direto, né? Isso aqui igual a zero. Então, se eu substituir simplesmente o valor da corrente, ou, né, aqui eu estou fazendo o equacionamento aqui desse caminho, mas eu poderia analisar simplesmente, bom, se a tensão de circuito aberto é simplesmente o potencial sobre o resistor de 6 ohms, é o mesmo, já que eles estão em paralelo e não tem queda de tensão no resistor de 7 ohms, né? Perfeitamente plausível a gente assumir que a tensão do VCA é igual ao potencial no resistor de 6 ohms vezes a corrente que flui por ele. É simplesmente isso. Não precisaria escrever a equação, né? Mas vamos dizer, para a gente fazer caso houvesse uma corrente circulando ali pelo resistor de 7 ohms, tivesse mais uma resistência, né? Aí teria uma contribuição do potencial nesse resistor aí, certo? Então vou chamar aqui VCA é igual a tensão de Thevenin, já é a nossa, vai ser a fonte de Thevenin que a gente deve encontrar. Isso tem que ser igual a 6 ohms, já passando para o outro lado, vezes a corrente que a gente achou de 1,33 amperes. 6 vezes 1,33, isso dá 7,99998 volts, o que dá aproximadamente 8 volts, né? Arredondando. Ok? Então, este aqui é o valor da fonte de tensão no Thevenin, o mesmo valor que a gente encontrou fazendo a substituição de fontes, né? O que a gente fez aqui? Ó, separou o circuito na rede A, o que a gente quer substituir pelo equivalente de Thevenin, e a rede B a gente não mexe. A rede A, então, a gente deixa ela aberta. Determina qual que vai ser o potencial nesses terminais em aberto aqui. Faz a análise necessária, malhas, nós, superposição, o procedimento que for mais interessante de fazer. Substituição de fontes, se quiser fazer também, pode ser. Determina, a gente precisa determinar, por alguma das regras que a gente viu, aí, um dos caminhos, a tensão de circuito aberto aqui. Agora, né, a terceira etapa é determinar, inativar o circuito. Então, a gente vai pegar de novo essa rede A aqui, que é a fonte de 12 volts, o resistor de 3 ohms, tá? Nesse outro procedimento, vai pegar, desenhar aqui de novo, a fonte de 12 volts, o resistor de 3 ohms, de 6, o de 7, ok? Aqui os terminais. Inativar o circuito. Inativar as fontes independentes. As independentes apenas. A gente só tem uma fonte independente. O que significa inativar? Desligar uma fonte independente. Uma fonte de tensão independente, eu inativo ela, né, no circuito, simplesmente ela deixa de fornecer 12 volts, agora fornece 0 volts. Eu fecho um curto-circuito onde ela estava. Então, onde tiver a fonte de tensão, eu fecho um curto-circuito. Se houver uma fonte de corrente, a gente simplesmente desconecta os terminais dela, certo? E agora, vamos determinar qual que é
a resistência equivalente aqui, ó. Simplesmente fazer a simplificação de resistores para determinar a resistência equivalente vista desses terminais. E essa resistência equivalente vai ser a resistência de Thevenin, certo? Então é simplesmente fazer uma associação de resistores nesse caso aqui. Então a gente tem aqui, ó, o resistor de 3 ohms, ele está em paralelo. A gente vai começar fazendo um paralelo aqui com 6 ohms. Então a gente tem o 3 ohms em paralelo com 6 ohms, a gente já fez anteriormente. Isso aqui vai dar um resistor de 2 ohms, né? E aí, então a gente fica com o resistor de 2 ohms em série com um de 7. E a resistência equivalente aqui vai ser um de 9 ohms. Ou seja, a resistência de Thevenin do circuito é 9 ohms. Tá? Por fim, então, o nosso equivalente ele fica com o VTH que a gente achou, tensão de circuito aberto, 8 volts, a resistência de Thevenin, 9 ohms. Então, a nossa rede A, que a gente tinha separado lá no começo do problema, a rede A, o equivalente de Thevenin dessa rede A é formado por essa fonte, ou por uma fonte de tensão de 8 volts, que tem um potencial de Thevenin, em série com a resistência de 9 ohms de Thevenin. E aí, agora a gente simplesmente reconecta o que a gente tinha separado lá de rede B, né, que no caso é simplesmente a resistência de carga. Okay? Então o procedimento é separar o circuito em duas redes. A primeira parte a gente vai substituir pelo equivalente Thevenin. Analisa primeiro qual deve ser a tensão do circuito aberto, qual a tensão nos terminais desta rede A aqui, com as fontes de tensão presente e corrente se tiver. Segunda etapa, desligar ou inativar todas as fontes independentes de tensão e corrente. Se houverem fontes dependentes, elas ficam intactas aqui no circuito, ok? Só as fontes independentes a gente deve inativar. Fontes dependentes, elas devem ser mantidas aqui. E aí calcular, determinar uma resistência de Thevenin, uma resistência equivalente de Thevenin. E aí a gente tem este circuito aqui, a gente determinou, então, o circuito equivalente de Thevenin daquela rede A do nosso circuito original, ok?